Bem-vindo ao Bíblia Easy. Aqui exploramos as histórias e mensagens da Bíblia de forma simples e fácil de entender. Cada vídeo é uma nova oportunidade para mergulhar no conhecimento bíblico, sem complicação. Inscreva-se e venha conosco nessa jornada de aprendizado e inspiração. Você já parou para pensar em como tudo começou? A criação do mundo, a origem da humanidade e até mesmo os primeiros erros que moldaram a história. Hoje vamos mergulhar nos primeiros capítulos do livro de Gênesis e descobrir as histórias que deram início a tudo o que conhecemos. Neste vídeo, você vai entender os principais eventos desde a criação até o famoso dilúvio de Noé. Fique até o final e venha comigo nessa jornada fascinante. A criação do mundo. Gênesis 1 e 2. No início, Deus criou os céus e a terra. Ele começa separando a luz das trevas, criando o dia e a noite. Cada dia, Deus adiciona uma nova etapa à criação. Ele cria o céu, a terra, os mares e todos os seres vivos, até que no sexto dia, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. E o mais interessante, após tudo estar completo, Deus descansa no sétimo dia, marcando o primeiro dia de descanso. A criação do homem é detalhada ainda mais no segundo capítulo. Adão é formado do pó da terra e, em seguida, Deus cria Eva a partir de uma costela de Adão, formando o que seria a primeira família. A queda. Gênesis 3. Mas as coisas não permanecem perfeitas no jardim do Éden. Uma serpente engana Eva, sugerindo que, ao comer o fruto proibido, ela e Adão se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eles comem o fruto, desobedecendo a ordem divina. Essa desobediência tem consequências profundas. O pecado entra no mundo, e como punição, Deus expulsa Adão e Eva do Éden. A partir desse momento, a vida se torna mais difícil para eles, e o ciclo de pecado e redenção começa. Caim e Abel. Gênesis 4. A primeira família humana logo enfrenta tragédias. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, trazem ofertas a Deus. Abel é pastor e Caim é agricultor. Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim, o que provoca um ciúme mortal. Caim mata seu irmão Abel em um ato de inveja e é condenado a vagar pela terra. No entanto, Deus ainda protege Caim, dando-lhe um sinal para que ninguém o ataque. A corrupção da humanidade e Noé. Gênesis 6 a 9. Com o passar das gerações, a humanidade se torna cada vez mais corrupta. Deus vê a maldade e decide purificar a terra através de um dilúvio, mas escolhe um homem justo, Noé, para salvar a criação. Deus instrui Noé a construir uma arca e abrigar sua família e um casal de cada espécie animal. Durante 40 dias e 40 noites, o dilúvio cobre toda a terra, destruindo toda a vida fora da arca. Após o dilúvio, Deus faz uma promessa: nunca mais destruirá a terra com água. Como sinal desse pacto, ele coloca o arco-íris no céu. Noé e sua família começam a repovoar a terra, e a aliança entre Deus e a humanidade é renovada. Os descendentes de Noé. Gênesis 10. A história continua com os descendentes de Noé. Seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, dão origem a várias nações, formando povos que se espalham por toda a terra. Esse capítulo é conhecido como a Tabela das Nações, mostrando como a humanidade começou a se dividir em tribos e reinos. Vamos explorar o capítulo 11 de Gênesis, de forma bem resumida, para entender 2 acontecimentos importantes: a construção da Torre de Babel e a genealogia dos descendentes de Sem. No início desse capítulo, vemos que toda a humanidade falava uma só língua. Essa unidade na linguagem permitia que as pessoas se organizassem e realizassem grandes feitos em conjunto.
Nessa época, elas se estabeleceram em uma planície chamada Sinear e decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse aos céus. O motivo dessa construção era o desejo de se tornarem grandiosos e independentes de Deus, buscando estabelecer um nome para si mesmos. Em resumo, o projeto da Torre de Babel representava a ambição de controle e poder que o ser humano estava desenvolvendo, afastando-se do propósito divino. Deus observou o que estava acontecendo e viu que, unidos e falando a mesma língua, eles poderiam realizar qualquer coisa, o que poderia afastá-los ainda mais de sua vontade. Então, ele decidiu intervir. Para interromper essa construção e dispersar a humanidade pela terra, Deus confundiu as línguas das pessoas, fazendo com que cada grupo falasse de uma maneira diferente. Esse ato de confundir a língua impediu que elas se entendessem e continuassem o projeto. Diante disso, a construção foi abandonada e a cidade passou a ser chamada de Babel, que significa confusão. Esse evento simboliza a consequência da soberba humana e da desobediência a Deus, mostrando que quando se busca o próprio orgulho, sem a orientação divina, o resultado pode ser a divisão e o distanciamento. Na segunda parte do capítulo, Gênesis apresenta a descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Essa genealogia é muito importante porque nos leva até Abraão, um dos personagens centrais na narrativa bíblica, que terá um papel essencial nas promessas de Deus. Nesse trecho, percebemos que, após o dilúvio, a longevidade dos seres humanos começa a diminuir. Esse detalhe indica uma nova fase para a humanidade e reflete mudanças significativas na vida humana após os eventos de Babel e do dilúvio. Por fim, o capítulo termina com Terá, pai de Abraão, iniciando uma jornada com sua família para a terra de Canaã. Embora eles acabem se estabelecendo em Harã, esse movimento de Terá e Abraão prepara o cenário para os acontecimentos que virão, nos quais Abraão terá um papel importante nos planos de Deus. Em resumo, Gênesis 11 nos mostra que Deus sempre intervém para guiar a humanidade de volta ao seu propósito. A história de Babel e a genealogia de Sem apontam para a importância da humildade, da obediência e da confiança nos planos divinos. E assim termina nossa jornada pelos primeiros capítulos de Gênesis. Vimos como o mundo foi criado, a origem do pecado, e como Deus recomeça a história com Noé e sua família. Se você gostou desse resumo e quer saber mais sobre os próximos capítulos da Bíblia, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.